Uma boa tarde a todos. Meu nome é Jackson Félix. Hoje o nosso grupo vai estar falando um pouco para vocês sobre as equações de Maxwell e sobre o vetor Poynting. O grupo consiste do Daniel Martins, o Guilherme Klein, eu, Jackson, o Luan Danke, o Rian Baldo e o Luiz Amorim. Antes de explicar para vocês sobre as leis de Maxwell e o quanto elas contribuíram para a física moderna, eu quero contextualizar vocês de quem foram os físicos responsáveis por esses estudos e aonde aconteceu esses estudos, esse movimento e em que época. O primeiro que a gente vai ver aqui chama James Clerk Maxwell, que é o principal aqui, principal figura desse nosso estudo, né? Responsável por unificar as outras leis, unificar nas 4 leis de Maxwell, que falam sobre a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Com esse estudo, pôde-se desenvolver o estudo do eletromagnetismo, né? Mais além na apresentação, a gente vai ver todas essas partes das leis dele e explicar lei por lei da onde que saiu esse estudo. O segundo aqui que a gente vai estudar é o Faraday. Também é um físico britânico como o Maxwell e viveu ali praticamente na mesma época. O Maxwell, no caso, foi no século XIX, né? Em 1831 até 1879, e o Faraday foi em 1791 até 1867, ok? Faraday também teve estudos sobre eletromagnetismo e contribuiu muito para esse estudo de física que a gente vai apresentar aqui hoje. Mais um dos cientistas e físicos que contribuíram para isso foi Friedrich Gauss. Gauss, ao contrário dos outros dois primeiros, é um alemão que viveu entre 1777 e 1855. Também desenvolveu algumas leis, tem a lei de Gauss, né, que é a mais famosa aí no caso, e que depois o Maxwell foi lá, pegou essa lei de Gauss e relacionou a eletricidade com o eletromagnetismo. Abaixo aqui também temos o Lenz, que vale a pena citar ele também é um alemão, um físico alemão, que viveu entre 1804 e 1865, também contribuiu muito para esse estudo do eletromagnetismo. Por último, temos aqui André-Marie Ampère. Esse aqui é um francês, um físico francês, que viveu entre 1775 e 1836. A gente pode conhecer Ampère também pela unidade de medida, né, de corrente elétrica, que a gente mede em amperes. Mas isso é uma homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. Também com outras unidades de medida, que são homenagens a físicos que contribuíram no estudos para esses casos de eletricidade, né? E também em outros ramos da física e da química. Dado essa introdução, podemos entender que esse movimento de estudo do eletromagnetismo aconteceu ali na Europa entre o século XVIII e XIX, e essas foram as principais figuras, os principais físicos assim que contribuíram para o desenvolvimento dessas leis que mudaram a física. Além desses físicos, existem outros também que contribuíram com estudos, mas eu resolvi colocar esses 5 principais aqui para poder dar pelo menos uma ideia assim, para a gente do que vai ser explicado adiante. Agora eu vou passar a palavra para o Daniel, que vai começar a explicar um pouco sobre as leis. Meu nome é Daniel, eu vou falar sobre a lei de Gauss para o magnetismo. Ela é uma das equações de Maxwell.
Ela pode ser escrita de duas maneiras, na forma diferencial ou na forma integral. Ambas formas são equivalentes. Quem comprova isso é o teorema do divergente. Enfim, a primeira equação na forma diferencial estabelece que o divergente do campo magnético B é igual a zero. Com essa informação, sabemos que é um campo vetorial senoidal, que é equivalente à afirmação de que não existem monopolos magnéticos. Lembrando que a estrutura magnética mais simples que existe é o dipolo magnético, que contém tanto uma fonte como um dreno para as linhas de campo. Assim, o fluxo para fora da superfície é necessariamente igual ao fluxo para dentro da superfície, ou seja, o fluxo total é zero. Na forma integral, temos uma superfície fechada S, o campo magnético B, e dA, que é um vetor, cuja magnitude é a área de uma peça infinitesimal da superfície S, e sua direção é perpendicular à superfície. A lei nessa forma implica que para cada elemento de volume no espaço, existem exatamente o mesmo número de linhas de campo magnético entrando e saindo do volume. Por exemplo, um polo sul magnético é exatamente tão forte quanto um polo norte magnético, também nos dizendo que monopolos magnéticos não existem. A lei de Gauss para campos magnéticos se aplica a sistemas mais complicados que um dipolo magnético, e é válida mesmo que a superfície gaussiana não envolva todo o sistema. Podemos ver na imagem a superfície 2. Ela não contém nenhum dos polos do ímã em forma de barra. Nela podemos ver facilmente que o fluxo que atravessa a superfície é zero. No caso da superfície 1 é mais difícil. Aparentemente, ela envolve apenas o polo norte do ímã. Entretanto, podemos associar um polo sul à parte inferior da superfície, já que as linhas de campo magnético penetram na superfície nessa região. Podemos pensar que a parte envolvida se comporta como um pedaço que foi partido. Pois, quando partimos um ímã em pedaço, cada pedaço se torna um ímã completo, com um polo norte e um polo sul. Assim, a superfície gaussiana 1 envolve um dipolo magnético, e o fluxo total que atravessa a superfície também é zero. Basicamente, a lei de Gauss no magnetismo estabelece que o fluxo magnético total em qualquer superfície fechada é sempre zero, o que permite afirmar que não há cargas magnéticas, ou seja, monopolos magnéticos não existem. Boa tarde, meu nome é Guilherme e eu vou estar apresentando um pouquinho sobre a lei de indução. Começando aqui com os tópicos e sobre o que vai ser dito aí nos slides. A gente começa então com um pouco de história, que só para dizer que a lei de Gauss para a eletricidade foi a primeira a ser proposta pelo matemático alemão Carl Friedrich Gauss. E a gente sabe que em situações estáticas ela é equivalente à lei de Coulomb, que relaciona campos elétricos às cargas elétricas. Mas eu vou explicar um pouco melhor essa relação mais pra frente. Então aqui a gente tem a lei de Gauss, a gente sabe o ε0 aqui é a constante de permissividade elétrica no vácuo, o φ é o fluxo elétrico constante e Q é a carga elétrica, onde esse Q aqui é a soma algébrica de todas as cargas, sendo positivas ou negativas. O sinal desse Q aqui diz respeito sobre o fluxo. Então, quando esse Q aqui for maior do que zero, a gente diz que o fluxo é para fora. Quando esse Q é menor do que zero, a gente diz que esse fluxo é para dentro. Aqui tem uma imagem do campo elétrico, mas que eu separei um experimento que talvez vai ficar, eu não diria mais fácil de visualizar aqui, mas vai ser talvez mais interessante do que essa imagem, vai dar para entender melhor o campo elétrico.
Então aqui a gente tem a equação do campo elétrico pela equação de Gauss. A gente sabe que uma carga na superfície que não está na superfície gaussiana, não importa o tamanho da proximidade, ela não é incluída no termozinho Q de Gauss. E também não importa a posição dentro da superfície gaussiana. A gente só quer saber mesmo o sinal do Q. O campo elétrico não resulta em nenhum fluxo com a carga fora da superfície gaussiana, e aí a gente sabe que o número de linhas que saem da superfície é a mesma quantidade de linhas que entram. Então a gente pode dizer, né, que a lei de Gauss é equivalente à lei de Coulomb. E aqui está a equação do campo elétrico. Então, seguindo aqui para o experimento, eu vou pular para ficar mais rapidinho, já que é um vídeo um tantinho longo para a apresentação, e eu explico o que está acontecendo. Então, basicamente, aqui ele tem uma vasilha, né, uma tigela de vidro com fundo branco. Esse líquido aqui é óleo vegetal, e esses pontinhos são sementes, são só sementes mesmo. E ele diz aqui que a fonte dele é de 10.000 volts. 10.000 volts. Aqui está desligado ainda, não acontece nada. Mas assim que ele liga, a gente já consegue ver a formação de algumas linhas, certo? E a gente consegue ver um pouco da movimentação dessas linhas. Mas pra mim, pelo menos eu achei mais interessante quando ele muda esse fundo para preto e coloca sabão em pó. Acho que fica mais interessante de ver as partículazinhas se movendo. Eu acho que dá pra ver bem melhor aqui o campo elétrico. E pulando um pouquinho mais pra frente, nesta parte do vídeo, a gente vê que ele colocou um metal aqui, né? É uma latinha cortada, e a gente consegue observar que o campo elétrico aqui continua, porém aqui dentro da latinha não acontece nada. Essa lata aqui vai funcionar como uma gaiola de Faraday, certo? Ele que vai ser inclusive abordado melhor mais pra frente na apresentação. Ó, a gente continua vendo as partículas se movendo aqui pelo lado de fora, mas aqui dentro da latinha tá parado. Então é isso. Essa foi aí a apresentação sobre a lei de indução. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Boa tarde a todos, eu me chamo Luan. Eu vou estar apresentando agora a parte de lei de Ampère com a correção de Maxwell. Aqui temos alguns tópicos do que vai ser abordado na apresentação, sobre a definição, sobre a corrente de deslocamento, a lei circuital magnética e, por fim, eu coloquei um experimento. Vamos lá. A lei de Ampère ela é uma homenagem ao físico francês André-Marie Ampère, cujo afirmava que os campos magnéticos poderiam ser gerados de duas formas, através de correntes elétricas e através de campos elétricos variando no tempo, sendo essa a própria correção do Maxwell. Portanto, essas equações elas vão permitir a gente na existência de ondas eletromagnéticas sendo autossustentadas através do espaço vazio. Aqui a gente tem um vídeo. Nesse vídeo é uma apresentação do vetor campo elétrico de uma onda eletromagnética circulando polarizada. Ficaria desse jeito. Continuando a definição, a correção de Maxwell proposta à lei de Ampère diz que se um campo magnético variável induz uma corrente elétrica e, consequentemente, um campo elétrico, então esse campo elétrico ele vai ser variável. Deve induzir um campo magnético. Daí, considerando as duas maneiras de se obter um campo magnético, uma corrente ou um campo variável no tempo, podemos combinar a equação correspondente a uma só. Aqui a gente tem a parte da fórmula dela, que é dita assim: a integral do campo magnético é representada pela letra B, vezes o deslocamento elétrico, que é igual à impermeabilidade do vácuo, sendo representada pela letra micro, 0, vezes a constante elétrica representada pela epsilon 0, vezes a fração da corrente de deslocamento somando a micro 0. A parte da fórmula, né? Agora continuando aqui.
Analisando a equação, temos a dimensão da corrente e achamos a corrente de deslocamento. Ou seja, essa parte toda aqui seria a parte da corrente de deslocamento. Para a gente finalizar aqui, temos que μ0 vai ser vezes um campo ou uma força variável no tempo, mais a corrente de deslocamento. Continuando aqui, a gente tem as correntes de deslocamentos, cujo é uma taxa de variação do fluxo do vetor de deslocamento elétrico, que ela tem uma dimensão de corrente elétrica e é expressa em ampere no Sistema Internacional de Unidades. Aqui, a gente tem uma imagem de um capacitor sendo carregado. Aqui vocês podem ver que tem o ID e o I. No caso, eles são ID igual a I. Então, pode considerar que essa ID aqui seria uma carga fictícia, dando continuidade à corrente de I, presente do polo positivo ao polo negativo do capacitor. Prosseguindo aqui, a gente tem um exemplo de uma memória de um núcleo magnético. Ela foi uma aplicação de lei de Ampère, cujo cada núcleo armazena 1 bit de memória. Essas memórias, ou ferrite, na verdade, como é o nome, ela foi muito utilizada nos computadores na década de 1950. Prosseguindo. Aqui agora a gente tem a lei circuital magnética. Ela estabelece a intensidade do campo magnético gerado por um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica constante de intensidade I, a uma distância do fio condutor. É de extrema importância ressaltar que a lei circuital magnética ela foi elaborada por Maxwell e não por Ampère. Porém, devido a alguns erros e contas de outros fatores, ela vai ser sempre atribuída a Ampère. Aqui temos um exemplo de uma corrente elétrica provocando um campo magnético. Vai ser... Essa parte aqui não. Então, agora a gente tem aqui a parte da fórmula da lei circuital magnética, sendo representada por B, a intensidade do campo magnético, vezes o micro, que é a permeabilidade, vezes a intensidade dividido por 2π, vezes raio, que é a distância na qual a intensidade do campo é medida, né? Então, a constante π ela vai ser variável conforme o meio que ela se encontra. Porém, geralmente os cálculos são utilizados como no vácuo, e essa fórmula de micro aqui ia ficar por 4π vezes 10 a menos 7 de Tm sobre A, usando essa denotação aqui, né? Para finalizar, a gente tem um experimento aqui, ó, como todos podem ver. Aqui, deixa eu dar uma pausada aqui no vídeo. Aqui a gente tem uma bobina energizada, né? E aqui a gente tem um ímã daquela de bússola. Daí vocês podem ver que ela fica bem bagunçada, fica chacoalhando, perdida. Ó, fica vendo o movimento dela. Esse aqui é um exemplo da minha explicação que eu acabei de dar. Eu agradeço a todos aí pela atenção. Agora eu passo a palavra para o próximo. Vou falar um pouco sobre a lei de Faraday, a lei de Lenz, e destrinchar um pouquinho sobre a equação específica de Maxwell. A lei da indução de Faraday, né? A lei de indução eletromagnética de Faraday. O que essa lei nos diz, né? Ela afirma que a variação do fluxo de campo magnético através de materiais condutores induz o surgimento de um campo elétrico e, por fim, desse campo elétrico, a indução de uma corrente eletromagnética, uma corrente elétrica, né? E olhando para a equação aqui, a gente fala que a taxa de variação do campo em função do tempo é igual à força eletromotriz, né? Note que tem um menos na fórmula, né? A gente vai evidenciar mais porquê desse menos quando a gente for falar um pouquinho sobre a lei de Lenz. Aqui eu vou ilustrar uma imagem para explicar um pouquinho o que Faraday fez, né? Que revolucionou tanto a física moderna. E por que isso é tão importante para os dias de hoje. E, enfim, ele fez um experimento que ele notou que ele aproximando e afastando, ou seja, variando o campo magnético do ímã,
né? Ele pegou o ímã e ficou movimentando no entorno de uma espira condutora, né? E ele percebeu que houve o surgimento de um campo elétrico e a partir disso uma indução de uma corrente elétrica. E por isso é tão importante essa lei, porque ela fornece para a gente basicamente tudo o que a gente tem hoje, né? Eu vou mostrar um videozinho que demonstra o que eu acabei de dizer, né? Que por que essa lei é tão importante para a gente nos dias de hoje, né? Note que eu quero que fique frisado que essa lei só existe porque houve uma variação do fluxo do campo magnético, tá? Senão a movimentação, ou seja, o ímã parado, ele continua tendo o campo magnético dele ali. Só que se não houver uma movimentação do ímã em relação, aqui no caso, a uma espira, a um solenoide, alguma coisa do tipo metálica, não há o surgimento dessa lei, tá? Não há indução de um campo elétrico. A lei de Lenz define que a força eletromotriz é igual ao negativo da variação do fluxo magnético no interior da espira. Assim, ele evidencia o aparecimento de uma reação contrária à ação provocada pelo ímã. Ou seja, se o norte do ímã se aproxima da espira, o sentido da força eletromotriz é anti-horário. O que isso quer dizer? Essa figurinha aqui, nessa figurazinha aqui, a gente consegue entender o que acontece, né? Note que o ímã, ele gera um campo elétrico, um campo magnético. Independente se ele estiver em movimento ou não, ele gera um campo magnético. E a variação dele, ou seja, aqui no caso da figura, né, a movimentação de para frente e para trás do ímã, ele induz uma corrente elétrica, um campo elétrico na espira, né? Note que a aproximação, no caso não, o afastamento do ímã da espira, o campo elétrico criado pelo esse fluxo, ele tende a frear o afastamento do ímã. E quando eu aproximo o ímã da espira, o campo elétrico induzido pelo fluxo magnético do ímã, o campo elétrico gerado na espira, né, ele tende a afastar o ímã da espira. Isso nos mostra que a lei da conservação de energia é totalmente respeitada e por isso existe aquele menos, né? Então quer dizer o quê? Que ele tenta frear o movimento, né? É como se fosse, quanto mais eu quiser, eu tento aproximar, o campo elétrico induzido, ele tenta afastar o ímã. E quando eu tento afastar o ímã, o campo elétrico tenta aproximar o ímã. Agora eu vou falar um pouquinho de Maxwell, né? Foi que desenvolvi um pouquinho sobre uma das equações dele e por que ele é tão importante, que tudo que a gente falou até aqui, a partir daqui, Maxwell vai desenvolver um estudo brilhante e revolucionário para a física moderna. E porque a gente vai desenvolver um pouquinho porquê disso, né? O colega vai exemplificar mais para frente certinho, mas a gente vai desenvolver um pouquinho aqui uma equação. Primeiro falar um pouquinho sobre Maxwell, né? Ele foi um matemático e físico britânico e ficou conhecido pela teoria moderna do eletromagnetismo. Eletricidade, magnetismo e óptica, né? E óptica vai ser o que o colega vai falar, que vai exemplificar porque ele é tão revolucionário assim, né, para a física moderna. Ele nasceu em dia 13 de junho de... Vou ter que corrigir isso. 1830 e pouquinho, no Reino Unido, e faleceu dia 5 de novembro de 1879, no Reino Unido, né? E aqui fala um pouquinho sobre a equação, né? Especificamente sobre a terceira equação de Maxwell, né?
Aqui ela fala que o rotacional do campo elétrico é igual a menos a variação do campo magnético em função do tempo, né? Bom, agora que meus colegas já explicaram as 4 equações de Maxwell, vamos dar mais uma estudada nelas e até onde elas nos levam, que é o início das propagações de onda pelo seguinte conceito. A variação do campo elétrico gera campo magnético, e a variação do campo magnético gera campo elétrico. Aqui vemos as 4 equações de Maxwell no vácuo, sendo elas: a primeira, a lei de Gauss para a eletricidade; a segunda, a lei de Gauss para o magnetismo; a terceira, a lei de Ampère; e a quarta, a lei de Faraday. Vamos trabalhar agora com a terceira equação, que seria a lei de Ampère. Aplicando o rotacional em ambos os lados da equação, temos que, por uma propriedade de operadores vetoriais, o rotacional do rotacional de um vetor é igual ao gradiente do divergente desse vetor menos o laplaciano desse vetor. Conforme a primeira lei de Gauss, que é a da eletricidade, a gente tem que o divergente de um campo elétrico é zero, o que nos leva que o rotacional do rotacional de um vetor é igual ao menos o laplaciano desse vetor. E o rotacional no outro lado da equação, a gente dá uma trabalhada na equação e a gente vai sobrar com a derivada parcial do divergente do campo magnético sobre tempo. Só que a gente tem pela segunda lei de Gauss que isso aqui é zero. Então a gente vai sobrar que o rotacional do rotacional de um vetor é igual ao menos laplaciano desse vetor, que está aqui. Aí a gente substituiu jogou de volta na lei de Ampère e ficamos com a seguinte equação. E o mesmo vale para a lei de Faraday, é o mesmo processo. Agora dá uma olhada nessas duas equações. Elas são praticamente idênticas. Ambos os vetores, campo elétrico e campo magnético, estão atrelados à mesma equação, mas ainda não é aqui que a gente quer chegar. Agora vamos ver a equação de onda, que era conhecida pelos físicos na época, que vai ajudar a prosseguir no assunto. Nota, essa equação de onda era uma função de posição e tempo, tendo essa forma a seguinte equação. A segunda derivada da nossa função sobre x é igual a 1 sobre a nossa velocidade de propagação de onda ao quadrado, vezes a segunda derivada da nossa função em relação ao tempo. Agora a gente vai voltar para aquelas nossas duas equações de Maxwell, e pegando uma delas, a do campo elétrico, e considerando o vetor campo elétrico unidimensional no eixo x, por exemplo, temos que o nosso campo elétrico ficaria o vetor E em função de posição e tempo na direção I chapéu. Agora, abrindo o Laplaciano de campo elétrico, temos que o Laplaciano é igual à segunda derivada da função da direção x, que podemos igualar a μ0, ε0, é a segunda derivada do campo em relação ao tempo na direção I chapéu. Agora, comparando essas duas equações, a de onda e a de campo elétrico, a gente pode notar uma boa similaridade entre elas, né? E se a gente substituir o nosso vetor campo no lugar da função f que a gente tem aqui, na equação de velocidade de onda, a gente vai ficar com a seguinte equação. Seria essa aqui. A velocidade é igual a 1 dividido sobre a raiz da permeabilidade magnética do vácuo vezes a constante de permissividade do vácuo. E com isso, a gente chega no resultado de 3 vezes 10 na oitava metros por segundo, que é a velocidade da onda eletromagnética. Apesar que na época, né, não se tinham provas ainda, mas mais tarde teve um físico francês chamado, acho que, Fizeau. Ele conseguiu medir a velocidade da luz e o valor foi muito próximo à velocidade achada da onda eletromagnética. Ou seja, o que eles concluíram com isso? Que a luz nada mais era do que uma forma de onda eletromagnética. Tá, mas o que seria uma onda eletromagnética? Ondas eletromagnéticas são ondas geradas pelas oscilações de um campo magnético e elétrico, e que elas não precisam de um meio para se propagar, como por exemplo, ondas de rádio, celular, luz, radiação,
Agora que a gente já conhece ondas eletromagnéticas, vamos nos aprofundar um pouco mais no assunto. Assim como qualquer outro tipo de onda, a eletromagnética também transporta energia. Como a gente pode ver na luz do sol, aquecer nosso planeta, ou se a gente sair na rua, ela queima nossa pele se estiver sem protetor, dentre outros vários exemplos. Esse transporte de energia ele é conhecido como a densidade de energia e é representado pela seguinte equação. A nossa densidade de energia é igual a meio epsilon campo elétrico ao quadrado, mais 1 sobre 2μ vezes campo magnético ao quadrado. E trabalhando um pouquinho mais a nossa equação, utilizando a equação da relação entre campo magnético e campo elétrico, e a equação de velocidade de onda, a gente chega à seguinte equação. A nossa densidade de energia é igual a epsilon0, campo elétrico ao quadrado. E essa nossa equação aqui, ela é uma função de posição e tempo, assim como a nossa equação do campo elétrico, que a gente já estudou aqui anteriormente nessa mesma apresentação. E é nesse modelo de equação é que a gente vai prosseguir nosso estudo aqui. Vetor de Poynting. Como já temos nossas equações em função de posição e tempo, vamos pôr ela em prática agora observando a figura a seguir. Aqui a gente tem o nosso campo elétrico e o nosso campo magnético, variando perpendicularmente entre os eixos Y e Z, e a nossa propagação de onda no eixo X. Essa nossa parede cinza aqui, ela seria uma pequena área de deslocamento da nossa onda, onde a gente vai medir o transporte da energia. Essa energia transportada por essa área, ela é o nosso vetor de Poynting, que é dado pela seguinte equação. S é igual à nossa derivada de energia, dividido pela nossa área vezes a derivada de tempo. Trabalhando um pouquinho, que é a nossa derivada de energia, como a gente já tem o nosso U da nossa equação que eu acabei de mostrar, e dividido pela nossa área vezes a derivada de tempo, vai ser igual a epsilon0, velocidade, campo elétrico ao quadrado. Trabalhando um pouquinho melhor a nossa equação, com a equação de relação de campo elétrico com campo magnético e a nossa equação de velocidade de onda, a gente vai chegar na nossa equação definitiva do vetor de Poynting, que seria 1 sobre μ0, campo elétrico vetorial, campo magnético. Porém, ainda não acabamos aqui. Como o nosso vetor Poynting é dado pela variação do nosso campo elétrico com o nosso campo magnético, e como eles ficam oscilando muito rápido, a gente ia precisar de uma outra grandeza para medir o valor energético de uma onda, por exemplo. Porque a gente não tem equipamento capaz de medir tantas oscilações assim. E essa outra grandeza para a gente medir um valor energético de onda seria a intensidade. Intensidade de onda. E essa é a equação que a gente vai estar utilizando para medir a intensidade de onda, que seria a nossa variação máxima da onda no nosso campo elétrico, escalar nosso a variação máxima da nossa onda magnética, do nosso campo magnético, dividido por 2μ0. A partir dessa equação, a gente consegue medir a intensidade de onda. E quanto maior a intensidade da nossa onda, maior a energia que nossa onda transporta. Portanto, assim, a gente finaliza aqui. Valeu!